Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa quarta e última aula sobre o tema das migrações. E nessa quarta e última aula nós vamos ver alguns dados e tentar fazer um fechamento sobre esse tema. Então a gente inicia com dados que envolvem a migração no Espírito Santo, do e para o Espírito Santo. Nessa primeira imagem, a gente são dados de fluxo e não de estoque, a proporção de emigrantes que deixaram o Espírito Santo e se dirigiram para outras unidades da Federação Brasileira entre 2005 e 2010. Ou seja, que no censo de 2010 responderam que em 2005 viviam no Espírito Santo. Então, para onde foram esses emigrantes? Não é? A gente pode perceber aqui, e eu coloquei umas linhas e uns círculos para poder destacar alguns padrões claros. Então, essa região aqui onde eu vou destacar agora, né, com predominância da emigração para Minas Gerais, poderia ser também uma migração de retorno, tá? Só que como o parâmetro aí é o fluxo, a gente não sabe se na verdade essa migração é de uma pessoa oriundo de Minas Gerais, que morou no Espírito Santo, que estava no Espírito Santo em 2005, que voltou para Minas e em 2010 respondeu ao formulário do censo em Minas Gerais. E o mesmo vale para todos os outros estados. Então, nesse primeiro arranjo, né, predomínio para Minas Gerais. Nesse segundo arranjo que eu estou destacando aqui agora, o predomínio é para o estado do Rio de Janeiro. No terceiro arranjo, dentro do círculo amarelo, o predomínio é para o estado da Bahia. Então, vocês veem aí que, né, há uma dominância de um padrão de emigração do Espírito Santo para outras unidades da Federação, em que atua um componente gravitacional, né? As pessoas gravitando ali em torno de um centro, né, de peso e que influencia nessa decisão de migrar para mais perto de casa, ok? E aí a gente tem a descrição dos dados aqui, né? Pessoas que residiam no Espírito Santo em 2005 estavam em outra unidade da Federação em 2010, 31% em Minas Gerais, 21% no Rio de Janeiro e 16% na Bahia. Eu ainda destaquei aqui também, né, uma questão que eu já tinha comentado anteriormente, essa região aqui do centro-norte do estado, nesse círculo, em que predominam outros estados, e que possivelmente essa é a emigração de capixabas para Rondônia. No próximo mapa, a gente tem o volume total de emigrantes interestaduais entre os estados. Também, nesse período de 2005 para 2010, continuamos falando de migração de fluxo. Então, quantos emigrantes saíram dos municípios capixabas? E aí vocês têm aqui ao lado a legenda, né, e podem ver esses dados aí. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o município de Vitória com um volume de emigrantes ali de até 20 mil pessoas que deixaram o município de Vitória e foram para outros estados do Brasil. Né? Isso absolutamente não quer dizer que Vitória está ganhando população, porque a gente deveria, na verdade, ver qual é o saldo migratório de Vitória. Né? Então, a gente está vendo a emigração, mas nesse mapa aqui a gente não tem a dimensão da imigração para Vitória, nesse caso, destacando que é o município que tem o maior valor, o maior volume total de emigrantes para outros estados brasileiros, entre os municípios capixabas. Tá? Então a gente deveria fazer uma análise combinada aí antes de qualquer julgamento precipitado, dizer que Vitória está perdendo população, que a população daquele município está diminuindo e etc. Nesse próximo mapa, nós temos a proporção de imigrantes interestaduais. Então agora
A diferença do primeiro mapa que eu mostrei, a gente está falando de quem chega ao Espírito Santo, de imigração para o Espírito Santo, e não do Espírito Santo para outros estados. E aí me parece que aquele padrão espacial, gravitacional, ele continua agindo aqui, então consigo ver e vou destacar agora para vocês, próximo à divisa com Minas Gerais, a predominância, né, do componente mineiro entre os imigrantes que chegam nesses municípios, próximo à divisa com o norte do Rio de Janeiro, a predominância do elemento fluminense, que chega nesses municípios aqui, contíguos à divisa capixaba-fluminense, próximo à divisa baiana e municípios do litoral norte, não é? Também a predominância de pessoas naturais daquele estado da Bahia, entre os imigrantes que chegaram no período entre 2005 e 2010 nos municípios capixabas, e um outro padrão é que nos municípios da Grande Vitória a gente tem uma distribuição homogênea entre mineiros, baianos e fluminenses, e também até mesmo considerando outras unidades da federação, uma distribuição mais homogênea, tá? Mostrando, por exemplo, para a gente que na Grande Vitória o padrão predominante de imigração, ou seja, o tipo de imigrante que é atraído, né, devido a uma variedade de atividades econômicas e etc., acaba ao mesmo tempo atraindo por esse perfil pessoas de diferentes estados da federação, e o que coloca aí no volume total de imigrantes que chegam a esses 7 municípios da região metropolitana uma condição de equilíbrio. Então notem que não tem uma predominância maior ou de mineiros, ou de fluminenses, ou de baianos, ou de outros estados, né? É meio que equilibrado essa distribuição desses imigrantes, tá? Que foram ali verificados, né? Que estavam vivendo em 2010 na Grande Vitória, mas que em 2005 viviam em outra unidade da federação. Então, sempre falando ainda de migração de fluxo e não de migração de estoque, de migração de longa permanência. Aqui agora, nesse mapa, a gente tem o volume de imigrantes interestaduais. Então, a gente não fala mais de proporção, fala de volume total, né? Então, se no segundo mapa nós vimos o volume de emigrantes, de quem saiu, né, do Espírito Santo, aqui a gente vê o volume de imigrantes, de quem chega ao Espírito Santo. E aí a gente tem o município da Serra, que lidera, né, nesse período de 2005 a 2010, recebe mais de 24 mil habitantes. Então, o município da Serra está aqui, componente da Grande Vitória. É o município que há cerca de 5 anos tomou de Vila Velha a liderança como o mais populoso do Espírito Santo, mais de 500 mil de habitantes, e muito desse crescimento populacional devido a essa atratividade migratória, ok? E aí a gente tem ainda toda a Grande Vitória como uma área de atração populacional, né? A gente tem também o litoral norte, aí os municípios de Aracruz, Linhares e São Mateus também apresentando aí volumes, né, muito significativos de atração migratória, né? E aí um padrão que a gente tem é que municípios não litorâneos e próximos à divisa com Minas Gerais, em geral, são aqueles que apresentam, né, um volume de imigração baixo ou, como veremos adiante, até mesmo perda de população, né, crescimento negativo. Aqui a gente tem o dado da migração bruta, que é a soma dos efetivos, né, então a soma dos volumes tanto de imigração quanto de emigração, né? Então, se soma tudo, né? Essa é a migração bruta. E aí a gente tem sempre ali os municípios da região metropolitana, né, com altos volumes de migração bruta,
A gente tem os municípios no litoral norte, novamente, Aracruz, Linhares, São Mateus, e o município de Cachoeiro de Itapemirim, polo econômico regional do sul do estado, e ainda também, por que não, o município de Colatina, polo econômico regional do noroeste norte do Espírito Santo. Tá? Então aqui a gente combina quem chega e quem sai, né? Às vezes por ter aí um volume, né, grande, não quer dizer necessariamente que está só recebendo, pode ser que esteja perdendo população. Então, para saber mesmo quem ganha e quem perde nessa história, o melhor é a gente poder analisar o saldo migratório. Tá? Então aqui a gente tem, nesse mapa, o saldo migratório apenas de trocas entre estados e apenas no período de 2005-2010. Ok? Então não estamos falando, por exemplo, da migração intraestadual, dentro de municípios, apenas dentro de municípios do Espírito Santo para outro município do Espírito Santo. A gente está falando de quem vem de fora do estado. E ainda continua como uma migração de fluxo entre 2005 e 2010. Então a gente tem aí o saldo, né? Valores muito fortes para municípios da Grande Vitória e ainda valor forte para o município de Linhares. Ok? Enquanto a gente tem saldo migratório negativo, considerando apenas as trocas entre estados, a gente tem saldo migratório negativo para, principalmente, né, um saldo migratório negativo maior para municípios na divisa com Minas Gerais. E ainda, como tínhamos visto antes, né, o dado sobre Vitória, acaba que dentro da Grande Vitória, o município de Vitória ele é uma exceção, porque nesse período 2005-2010 ele perde população quando a gente considera esse parâmetro aí de troca entre estados. Ok? Possivelmente, muita gente que vivia em Vitória, que era de estados vizinhos, naquele período de bom crescimento econômico que o Brasil apresentava entre 2005 e 2010, essas pessoas optaram por fazer uma migração de retorno e saíram de Vitória. Não saíram de Vitória porque Vitória era desinteressante, não apresentava boa qualidade de vida, entre outros daqueles fatores que levam as pessoas a migrar. Mas sim saíram de Vitória porque possivelmente seus estados, regiões de origem também passaram, de uma certa forma, a apresentar melhores condições de vida. Tá? Então, esse era um dado que nós já tínhamos visto no mapa anterior, né, a respeito desse saldo negativo para o município de Vitória, considerando pessoas de outros estados no período de 2005 a 2010. E nesse mapa aqui agora a gente tem a taxa de migração líquida, sempre na perspectiva entre estados e sempre de fluxo, entre 2005 e 2010. Tá? Então, na taxa de migração líquida, o que se pondera é o saldo migratório considerando a população média residente naquele período. Então, a gente pondera o saldo pela população. E aí a gente vai saber, né, se proporcionalmente aquela migração ela significa muito ou pouco. Né? E aí a gente tem então os valores aqui na legenda, né, valores mais altos onde aquela migração significa mais, cores mais escuras, e tons mais claros onde aquela migração significa menos, quando a gente pondera em relação à população. Ok? Então, podem olhar aí e ver que continua aqui a permanência de um padrão que separa municípios interioranos juntos da divisa com Minas Gerais e que separa, né, de municípios litorâneos, tá? Liderados principalmente pela região da Grande Vitória e também por municípios aqui situados no litoral norte do Espírito Santo, que é
para a gente poder situar dentro de uma outra ótica, são os municípios, aliás, onde a gente tem a atuação da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a qual todo o norte do Espírito Santo, municípios acima da calha do Rio Doce, foram incluídos já há cerca de 2 décadas e que por isso eles gozam da existência de isenções e incentivos fiscais para atividades produtivas industriais. Acaba atraindo muitas indústrias de fora, empreendimentos, e também aumenta, né, uma demanda por mão de obra, e isso pode ser uma das razões pela qual esses municípios aí como Linhares, São Mateus, Pedro Canário, Aracruz, apresentam, né, essa taxa de migração líquida muito forte, ok? Além do que a gente tem que pensar também que entre 2005 e 2010, essa aqui é uma região produtora, né, de petróleo. A Petrobras fazia muitos investimentos na extração de petróleo nessa região, tanto inshore quanto offshore, quer dizer, petróleo em terra quanto em plataformas marinhas. Tudo isso criou um ambiente favorável de investimento, né, e de atração populacional para essa região, que pode justificar essas taxas de migração líquida aí, mais altas. Aqui a gente tem, falando agora de migração intraestadual, não é? Apenas entre municípios dentro do Espírito Santo, a proporção de emigrantes, então de pessoas que trocam de municípios dentro do Espírito Santo, que saem de um município para outro município, não é? Então, considerando aí o período de 2005 a 2010. Então, aqui no caso, no formulário do censo, do IBGE, a pessoa, o respondente, tinha que marcar lá no ano de 2010, né, quando respondeu ao censo, se em 2005 ele vivia em um município diferente daquele que ele vivia em 2010, porém ainda dentro do mesmo estado, não é? E aí marcava, e aí a gente tem os dados. Então notem aqui, por exemplo, vamos ver aqui alguns casos. Na Grande Vitória, eu estou destacando agora, notem que a maior parte das pessoas que marcaram nessa condição, na verdade, o município diferente no qual eles moravam 5 anos antes, olhem aqui a legenda, era um município da própria região metropolitana da Grande Vitória. Ok? Então, aí uma migração intraestadual, só que bem regionalizada, não é? Predominando trocas ali entre municípios vizinhos. Enquanto nos municípios do interior, e aí notem aqui, por exemplo, no extremo sul capixaba, na região do Caparaó, né? Mas também praticamente todo o interior do estado, o predomínio era de pessoas que estavam em um outro município e não os municípios da região metropolitana da Grande Vitória. Então, aí um padrão que mostra para a gente, né, que as pessoas ali, nesses municípios interioranos, migram mais entre eles mesmos. Claro que tem uma fatia que migra também para a Grande Vitória, mas proporcionalmente notem que é uma fatia muito menor. Ok? Isso vale também para outros municípios aqui, ó, no norte do Espírito Santo, não é? Também nas regiões mais centrais do Espírito Santo. Ok? Aqui a gente tem o índice de eficácia migratória, em que é somado, né, todos os efetivos interestadual, entre estados, e intraestadual, dentro do estado, sempre para o período de fluxo, 2005-2010. Tá?
E aí a gente tem na legenda, então, considerando tudo isso, considerando todas as pessoas, independentemente se estavam se deslocando entre municípios capixabas ou entre outros estados da Federação Brasileira e municípios do Espírito Santo, né, como que ficou a eficácia migratória, quem ganha e quem perde. E aí a gente tem aqui na legenda a atribuição, né, e aí a gente tem aqui um padrão de municípios que são considerados de alta evasão de população, que estão aí concentrados, em sua maioria, próximos, sempre, né, municípios interioranos situados próximos à divisa com o Estado mineiro. Alta e média evasão. A gente tem municípios que são chamados de circulação. Colatina, por exemplo, município de circulação, ou seja, ao mesmo tempo que ganha, perde, né? Uma pessoa sai, migra, o posto de trabalho que ela deixou é ocupado por outra pessoa que está chegando. Então, Colatina, Nova Venécia também é considerado um município de circulação, nem ganha nem perde, né? Alegre, no extremo sul do estado, um município importante, também municípios de circulação, ok? E aí a gente tem os municípios de retenção, que pode ser uma retenção populacional média ou alta, tá? Então, a gente tem aí como municípios de alta retenção, por exemplo, praticamente toda a região metropolitana da Grande Vitória, com exceção do próprio município de Vitória. Às vezes, Vitória perde população para os municípios vizinhos em função do custo de vida, em função da expansão imobiliária para municípios como principalmente Vila Velha e também Serra, né? Então, não quer dizer que esteja perdendo população para outros estados, perde para os próprios municípios da região metropolitana, e aí é um contexto muito integrado, muito próximo, não é? Então, assim, essa é a eficácia migratória, né? De modo geral, quando a gente olha para o litoral capixaba, a gente percebe aí a predominância de municípios que têm retenção populacional média e alta. E quando a gente olha para os municípios interioranos próximos à divisa de Minas Gerais, a gente percebe municípios com padrão predominante de alta e média evasão populacional. Agora a gente fala um pouco sobre a migração de estoque, de longa permanência, tá? Considerando um período já bem maior, quando é possível, né, que um migrante ele já tenha algum intuito de permanecer, né? Então, se ele migra, não volta logo para casa, fica mais tempo. Quanto mais tempo passa, mais tempo aumenta a probabilidade de que, na verdade, ele não volte, né, de que ele permaneça naquela migração que ele fez. Então, a gente tem proporção de emigrantes interestaduais já num período de 2000 a 2010. Né? Então, o que fala aqui para a gente? Fala para onde que os capixabas foram. Onde que, em outro estado do Brasil, no ano de 2010, alguém declarou que vivia no Espírito Santo no ano de 2000. Ainda pode ser também migração de retorno, mas pode ser também migração de alguém que perfeitamente nasceu aqui, viveu toda a vida aqui, né? E em algum momento optou por ir para outro estado. Não é? Bem, destaco aqui para vocês mais uma vez aquele conjunto de municípios do norte e noroeste do Espírito Santo, em que entre a maior parte dos emigrantes não predomina nenhum dos 3 estados que fazem divisa com o Espírito Santo. Então, não predomina
apesar da pouca distância, nem Bahia, nem Minas, nem Rio. Predominam outros estados da federação. E aí, se a gente fosse olhar os microdados do censo, a gente veria que entre esses outros estados da federação aparece com destaque o estado de Rondônia, para onde milhares de capixabas, quase 100 mil capixabas em 4 décadas, emigraram, né? Então, para essa região aí, a gente tem com muita força a emigração, né? Aqui, ó, de cerca de metade de quem deixou Rio Bananal no período, de mais da metade de quem deixou São Domingos do Norte, de 75% de quem deixou Águia Branca, de cerca de metade de quem deixou São Gabriel, metade de quem deixou Vila Valério, mais da metade de quem deixou Nova Venécia, cerca de 75% de quem deixou Vila Pavão, mais da metade de quem deixou Boa Esperança, se dirigindo para esse estado da Amazônia Meridional, o estado de Rondônia. Tá? E depois os outros padrões para os outros estados vocês podem observar. Aqui também, nesse mapa atual, falando ainda da migração de estoque de longa permanência, de 2000 para 2010, vamos ver agora, né, o volume dos imigrantes que chegam de outros estados para o Espírito Santo. Então, qual é esse volume? Notem aqui o volume recebido pela Serra, que nesse período decenal, aqui, 10 anos, ele pode chegar a 46 mil, mais de 46 mil novos moradores. Tá? Então, lidera primeiro Serra, depois Vila Velha. A gente tem que ponderar que nesse período decenal de 2000 a 2010, nem todo ele coincidiu com aquela fase de crescimento econômico, de melhoria das condições de vida, distribuição de renda e etc., a que eu fiz aceno antes. Então, os primeiros anos dessa década de 2000 foram marcados ainda, né, por mais baixas taxas de crescimento econômico, diferenças interregionais, considerando estados e municípios brasileiros. Então, era um cenário mais propício à migração, não é? Porque as pessoas procuravam melhores condições de vida, mais oportunidades, melhores oportunidades em outros lugares. Depois, aqui, a parte final dessa década aí apresenta condições melhores, o que pode, inclusive, não ter aplacado as migrações. Pelo contrário, né? Pode ter promovido um novo perfil de migração, que é a migração de retorno, como eu mencionei antes. Então, a gente tem, de uma forma geral, analisando esse mapa, também um padrão, né, em que o volume de imigrantes ele é maior, considerando aqui essa parte mais litorânea do Espírito Santo, né, que os municípios de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, né, e os municípios litorâneos concentrando o maior volume de imigrantes. E aqui, ainda considerando esse período de longa permanência, o saldo das trocas interestaduais. Né? Então, considerando um decênio, as trocas entre estados, quem tem saldo? Todos têm saldo, né? O caso é que alguns têm saldo negativo. Então, por exemplo, Cachoeiro de Itapemirim e Vitória têm saldo negativo, considerando os migrantes interestaduais. Não é? Enquanto, olha aqui, o padrão se repete novamente, os municípios litorâneos, com exceção de Vitória, eles são aqueles que apresentam os maiores saldos migratórios. Enquanto, praticamente, todos os municípios que apresentam saldo negativo são municípios interioranos
a maioria situados juntos à divisa mineira. Aqui algumas características dos migrantes. Então, para o período da migração de estoque, a última migração de estoque que a gente teve, né? Porque como não tivemos o censo de 2020, a gente não pode falar da migração de estoque de 2015 a 2020. Então temos que trabalhar com os dados disponíveis. Qual era a idade média desses imigrantes da migração de estoque? E aí vocês veem a distribuição por municípios do Espírito Santo, né? A idade média aí entre 27 e 30 para a cor mais clara, de 31 a 33 para a cor intermediária e de 34 a 36 para a cor mais alta. Então lembrem-se, como nós vimos em aulas anteriores, as migrações são seletivas e um dos perfis de seleção é um perfil etário. Aqui, um outro perfil, né? Por sexo. Então, a proporção de imigrantes do sexo masculino, também para esse período de estoque, entre 2005 e 2010. Tá? Então, parece aí que o predomínio, né? Ou seja, aqui na legenda, ó, as proporções maiores de 50% de sexo masculino, o predomínio fica aqui entre municípios mais interioranos, ao passo que no litoral parece que predominam municípios com menores proporções de imigrantes do sexo masculino. Logo, né, prevalece o sexo feminino, tá? Temos, claro, exceções aí dos dois lados da linha que eu tracei, mas ainda assim é possível notar um certo padrão. Aqui a gente tem, por exemplo, a proporção de imigrantes segundo a etnia. Então, qual a cor, raça, etnia autodeclarada pelos imigrantes que chegaram ao Espírito Santo em 2010, mas que em 2005 viviam em outras unidades da federação, tá? Então vocês podem também pausar, dar uma analisada, tá? Essa não é uma informação muito importante porque necessariamente a seletividade não tem muito a ver com etnia, cor ou raça, que são características já atribuídas à população, que a gente já nasce com essa característica, né? E não características adquiridas ao longo da nossa vida, como escolaridade, etc. Né? Mas ainda assim apresentam-se diferenças. Aqui a gente tem a proporção de imigrantes que tinham 15 ou mais anos de idade na data de referência do censo e que tinham pelo menos o ensino médio completo. Então, me parece que aqui também tem um padrão de que quem emigrou para essa região aqui mais litorânea do Espírito Santo tinha uma tendência maior, né? Então aí a gente vê pelas cores aqui, né? Próximo a 50% até 60% e depois mais de 60%, arredondando até 70%, de prevalência de pessoas que já tinham pelo menos concluído o ensino médio. Enquanto em municípios interioranos, em relação a essa característica, o perfil do imigrante era de predominância de pessoas, né, que numa proporção menor haviam concluído o ensino médio. Então, aqui a gente poderia estabelecer algumas relações, por exemplo, com o tipo de atividade econômica predominante nessas regiões. E aí, ao analisarmos o tipo de atividade econômica predominante, também refletirmos sobre, né, qual o nível de escolaridade desejada para um trabalhador. Então, onde predominam as atividades urbanas terciárias, geralmente se requer que o trabalhador tenha um nível de escolaridade
pelo menos tenha atingido, tenha concluído o ciclo da escolarização básica, que é o ensino médio completo. Enquanto onde predominam atividades rurais, agro-silvopastoris, não há essa exigência. Aqui falando um pouco da migração nos estados brasileiros, né? A gente tem aqui, eu destaquei, o Espírito Santo é considerado uma área de retenção migratória regional, ok? Depois a gente tem uma outra informação aqui, já para um período anterior, que dentre as 27 unidades da federação, em 91, ok? Então, falando aí do censo de 91 e de como evoluiu a migração em relação a 80, 14 delas registraram trocas migratórias positivas, se destacando os estados do norte, por conta da expansão da fronteira agrícola sobre a Amazônia, né? Tem um impacto negativo aí, mas enfim. Também o saldo positivo do Espírito Santo. Então, às vezes, enquanto estados vizinhos ao nosso perdem população, o nosso atrai. Atraiu tanto de 80 para 90, quanto de 90 para 2000 e assim sucessivamente. Aí o censo de 2010, ele mostra, olha que interessante, mais de 1/3 da população brasileira não residia no município onde nasceu, sendo que 14,5% moravam em um estado diferente daquele estado de nascimento. Aí a gente tem os maiores volumes de pessoas não residentes, de pessoas residentes que não nasceram lá. Então, os estados, né, com mais pessoas residentes que não nasceram lá, São Paulo, Rio, Paraná e Goiás, enquanto, por outro lado, os estados de Minas, Bahia, São Paulo e Paraná foram também aqueles que tinham os maiores volumes de população que saíram e foram morar em outras unidades da federação. Aqui no Espírito Santo, o censo de 2010 disse para a gente que 18,5% da população nasceu em outro estado. Então, lembram que na tela anterior, a média nacional é 14,5%. Para o Espírito Santo, a média é mais elevada, 18,5%. A gente poderia arredondar e dizer que 20% da população capixaba, ou seja, 1 em cada 5 pessoas que vivem hoje no Espírito Santo, ou quer dizer, que viviam lá em 2010, não nasceram no estado, né? Sendo que, desse total, 44% proveniente de Minas, 24% proveniente da Bahia. Já sobre os capixabas que saíram do estado e foram morar em outros estados, né, os maiores contingentes foram para Rio, Minas e Rondônia. Notem que para Rondônia foram morar mais capixabas, emigraram mais capixabas do que para São Paulo, que é a locomotiva econômica, industrial, financeira brasileira, apesar de não ser limítrofe com o Espírito Santo, né? É a unidade da federação com o maior número de imigrantes de outros estados, né? Enfim, a economia mais desenvolvida, ou também a Bahia, que nesse caso é um estado fronteiriço. Então, Rondônia, a 3.500 quilômetros de distância, atraiu mais capixabas do que os estados de São Paulo e Bahia, né? Que, pensando aí nas teorias clássicas que explicam as migrações, hipoteticamente deveriam ter atraído mais capixabas. Aqui um pouco sobre as migrações internacionais, e eu queria destacar algumas coisas que talvez não tenham aparecido em outras aulas. Então vamos falar um pouco sobre as remessas que os migrantes enviam de volta
para os seus países, né? Para os familiares que permaneceram no seu país de origem, dados do ano passado. Então, em geral, os Estados Unidos é o país de onde mais se enviou dinheiro, mais, né, remessas, pelos migrantes que vivem lá, para as famílias desses migrantes nos seus países de origem. 68 bilhões de dólares. Tá? Proporcionalmente, não é de onde mais se envia dinheiro. 68 bilhões de dólares, proporcionalmente ao produto interno bruto estadunidense, não é uma grande proporção. Tá? Tem outros países que proporcionalmente enviam muito mais. Por exemplo, os países aqui do Golfo, como o Catar, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, etc. Alguns países europeus também, proporcionalmente, né? Esses migrantes que vivem e trabalham lá, têm uma inserção econômica lá, enviam, né, porcentagens maiores do PIB total desses países hóspedes de volta para o seu país de origem do que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, em termos absolutos totais, é de onde mais se envia dinheiro. Nesse segundo mapa, a gente tem as remessas recebidas. Então, proporcionalmente, né, onde se recebe mais dinheiro? A gente tem aí a Índia, com o maior volume recebido, em primeiro lugar, a China, com o segundo maior volume recebido, e o México, com o terceiro maior volume recebido. Então, por exemplo, no caso dos indianos, né, milhões de indianos vivem, por exemplo, aqui na antiga metrópole da Índia, no Reino Unido. Outros milhões vivem nos Estados Unidos, na Austrália, até por questões linguísticas, né, pelo domínio da língua inglesa e etc. E mandam de volta para a Índia uma quantidade, né, bilhões de dólares em remessas. O mesmo vale, por exemplo, para os chineses, mas aí no caso dos chineses não tem um padrão muito claro, né? Migram para o mundo todo, fazem isso, sem que haja ali um padrão muito claro de concentração em um ou outro país. Os mexicanos têm sim um padrão claro, né? Cerca de 12 milhões de mexicanos trabalham do outro lado aqui da fronteira, trabalham, vivem nos Estados Unidos, né? E aí também fazem esse envio. Tá? Então, aqui é a quantidade total dessas remessas recebidas. E aqui a gente tem as remessas proporcionalmente ao PIB. Então, vamos olhar de novo para a China, para a Índia e para o México, que são três economias muito grandes. Quando a gente relativiza essas remessas recebidas ao PIB deles, que são PIBs gigantes, a Índia, a China, o segundo ou o primeiro maior do mundo, depende do parâmetro considerado, a Índia, a quarta maior economia do mundo, atrás de China, Estados Unidos e Japão, o México, ali entre as 15 primeiras, essa quantidade, né, de remessas recebidas, proporcionalmente ela fica pequena. Mas onde ela fica grande? Ela fica grande naqueles países que são territorialmente e, do ponto de vista populacional, têm populações pequenas. Né? Como, por exemplo, aí os países da América Central, do Caribe. Como, por exemplo, países aqui no sul da Europa, na região dos Balcãs, que tem muitos emigrantes que vivem fora. Então a gente está falando de Bósnia, Croácia, Albânia, Macedônia, né? Muitas pessoas vivendo fora que mandam dinheiro de volta para suas famílias, né? Enfim, o padrão muda, tá? Quem recebe muito em termos totais não são os mesmos países que recebem muito em termos proporcionais. Aqui a gente volta a falar da migração interna aqui no Brasil, né? Então, um print de uma matéria da Veja São Paulo em alusão ao aniversário da cidade de São Paulo. Então, uma matéria que tenta dar aí uns novos tons para a migração nordestina em São Paulo,
né, colocando ela numa perspectiva de uma força, de uma potência, e talvez tentando desconstruir clichês, estigmas que existem em relação à presença nordestina, né, dos 9 diferentes estados da região Nordeste no estado de São Paulo, né, então colocando já numa condição de empreendedores, de pessoas que fazem parte dos movimentos de renascimento da cidade e etc. Para quem quiser ler a matéria completa, ela está no link abaixo, mas de qualquer forma, não sei se apenas essa matéria, né, ela consegue contrastar com toda uma perspectiva estigmatizante que foi produzida a respeito da presença de imigrantes da região Nordeste em São Paulo, no centro-sul do Brasil e etc. Né? De qualquer forma, isso traz à tona o seguinte questionamento para a gente. Né? Como que nós devemos perceber o fenômeno migratório? Aqui a gente tem também uma imagem que faz alusão à fuga de cérebros, àqueles migrantes que são capacitados, qualificados e etc. Afeta, né, a economia internacional, a economia dos países, e geralmente as abordagens tradicionais elas passam para a gente uma perspectiva mais negativa das migrações qualificadas, da fuga de cérebros, para os países de origem desses imigrantes. E uma perspectiva positiva para quem recebe os migrantes. Contudo, todavia, nos últimos anos, aí um novo ramo de pesquisas tem tentado, com dados, colocar em evidência que, na verdade, a fuga de cérebros pode não necessariamente ser negativa para o local de partida desses imigrantes. Porque, por exemplo, cada vez mais a fluidez, a forma permeável, né, com que o capital pode se deslocar, incluindo aí o capital financeiro, faz com que esses migrantes qualificados consigam enviar remessas para suas famílias que permaneceram, contribuir para que essas pessoas também alcancem um padrão de vida mais elevado, contribuir para que possam estudar, se qualificar, se capacitar e, a partir disso, consigam atuar no seu próprio país de origem. Então, nessa perspectiva, a fuga de cérebros ali, quando ela é feita por um membro da família, ela acaba tendo um efeito positivo para o país de origem, porque esse um membro da família, esse integrante que consegue ir para o exterior, ter um aumento de renda a partir do momento que ele usa suas qualificações adquiridas, ele consegue formar e dar melhores perspectivas de vida para que o restante da sua família possa permanecer no próprio país de origem. E aí sim, esse restante da família que permanece, se qualifica e usa essas capacidades é que vai fazer a diferença para o país de origem. Então aí depende, se a gente considera um movimento positivo ou negativo, também não depende só mais de uma perspectiva de espaço, ou seja, de um país e de outro, mas depende de uma perspectiva de tempo, uma perspectiva temporal. Até quanto tempo vai demorar para que esse cérebro que fugiu consiga ajudar a que lá na casa de origem dele se produza um novo cérebro que possa fazer a diferença para o país de origem. Tá? Então, é uma outra perspectiva que tem se discutido e tem se procurado demonstrar nos últimos anos também, e não somente aquela perspectiva negativa a qual ainda a maior parte das abordagens parece se apoiar para discutir o tema. E aí eu finalizo essa videoaula deixando vocês aqui com a imagem do pódio olímpico formado ontem, dia 8 de agosto de 2021,
o pódio olímpico da maratona, esse pódio olímpico formado por Bélgica, Holanda e, ao centro, recebendo a medalha de ouro, um atleta do Quênia. Então, esse pódio olímpico diz para a gente sobre o que migração deveria ser, sobre oportunidades, sobre acolhimento, sobre possibilidades para fazer a diferença. Onde quer que eu, que nós, que eles estejam. Quando iniciamos a tratar desse tema, eu disse que, para além de empolgante, é ao mesmo tempo emocionante, reflexivo, porque esse componente emocional, psicológico, da partida, da despedida e do reencontro, ele está muito presente. Mas tem também uma outra perspectiva de como que ele pode ser emocionante, não é? Então pense em todos os talentos que deveriam ser aproveitados, e não só no esporte, no mundo do esporte, em todas as áreas possíveis, não é? Então é sobre isso que migração deveria ser, sobre integração de povos. E não apenas, às vezes, sobre uma necessidade urgente para viver com mais dignidade ou para salvaguardar a própria vida. Para a próxima semana nós teremos uma atividade avaliativa intermediária. Eu me despeço de vocês aqui, espero que fiquem todos bem.